Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso segundo encontro, pensando e meditando ainda sobre o sacramento do matrimônio, como a igreja o vê, como a igreja nos ajuda a estabelecer princípios que nos ajudem a verificar a validade do sacramento do matrimônio. Nós terminamos o nosso primeiro encontro pensando sobre esse contrato mediante as partes, o homem e a mulher, que aceitam então um direito mútuo, perpétuo e exclusivo a uma comunhão de vida conjugal. Então, esta comunhão que se estabelece entre homem e mulher. Ainda temos algumas peculiaridades, as particularidades deste contrato matrimonial, em razão da sua origem e do seu fim. O matrimônio é o contrato natural, já estabelecido pelo Criador na criação do gênero humano, quando cria homem e mulher, fundamentado sobre a própria natureza humana e que possui fins próprios a ela e não apenas aos contraentes. Se nós pensamos o matrimônio, esse estabelecimento desta relação, desta união que foi feita pelo Criador, estabelecida pelo Criador, ela possui um fim, que é a procriação, que é a geração dos filhos, e por isso, então, nós pensamos nessa origem e nesse fim. Claro que lembrando também este cuidado de um para com o outro, quando nós falamos deste fim que o matrimônio possui em si mesmo. Quando nós pensamos também em razão da sua dignidade, o matrimônio é um contrato sagrado, é de caráter religioso, claro, mesmo quando se trata de união entre dois não batizados. Então, nós temos esse caráter sagrado da união, não podemos banalizar esta união entre o homem e a mulher, mas precisamos cada vez mais compreender este caráter sagrado que possui o sacramento do matrimônio. Nele celebra-se sempre o mistério da vida e o poder de transmiti-la que Deus deu à sua criatura. Então, devemos lembrar que homem e mulher vão ter aí em si esta dignidade, esta realidade divina de poder também transmitir a vida a um outro ser humano. Isto é, gestar, trazer a vida, educar, criar, são realidades que estarão presentes aí e têm como finalidade aos cônjuges que estabelecem esta comunhão de vida perpétua e exclusiva. Em razão dos sujeitos, porque que devem ser necessariamente um homem e uma mulher. Não é possível compreendermos hoje matrimônio entre outras características como hoje se pensa ou se deseja. A lei da igreja estabelece que este pacto matrimonial, esta aliança matrimonial, este contrato, como nós estamos falando, só pode ser estabelecido entre um homem e uma mulher. Nós estamos no direito natural, nós estamos dentro de uma realidade natural e por isso compreendemos então a razão dos sujeitos dentro deste contrato matrimonial. Em razão do objeto, das propriedades e dos efeitos principais. Todos eles se encontram determinados, isto é, objeto, propriedades e efeitos, todos eles se encontram determinados pela própria natureza humana, sem que nem a vontade das partes, nem a autoridade pública possam modificá-los. É uma realidade já presente à própria realidade, é um direito natural, como eu disse, que o Criador, ao estabelecer, deu ao homem e à mulher. Em razão, quando nós falamos da estabilidade, que pela própria natureza o matrimônio é irrescindível, isto é, não pode ser desfeito, e a sua duração ela é perpétua, isto quando realizado e realmente estabelecido e feito entre as partes, certo? Depois, quando nós pensamos o matrimônio in facto, quando nós pensamos então nesse estado que o matrimônio dá. E aí a gente pensa então aí os bens, os fins, a essência e as propriedades essenciais deste matrimônio. Na compreensão do matrimônio, o pensamento católico seguiu ao longo dos séculos diversos esquemas conceituais.
Vejamos agora as que se referem mais diretamente ao estado ou ao vínculo que foi estabelecido entre estes cônjuges. O primeiro esquema conceitual procede de Santo Agostinho, que talvez por influxo de ideias platônicas ou maniqueias, afirma que o matrimônio não é um bem em si, mas que se justifica pelos bens que contém. A doutrina católica, porém, recolheu essa teoria e a desenvolveu através da escolástica, lá na Idade Média, considerando os bens apontados por Santo Agostinho como intrínsecos, isto é, ligados internamente, diretamente ao matrimônio, e não apenas como uma função justificativa do mesmo, certo? E, adotada oficialmente pelo Concílio de Florença, a teoria dos bens prevaleceu na doutrina canônica e também na jurisprudência dos tribunais eclesiásticos, sobretudo da Rota Romana, mesmo após a publicação do Código de Direito Canônico de Pio XI, que desenvolveu ainda mais nos números 11 a 44 da encíclica Carti Connubii, de 30 de dezembro de 1930. Vejamos o significado de cada um destes bens, na compreensão da encíclica Carti Connubii. Primeiro, o bem da prole, que nós chamamos em latim bonum prolis. Fundamenta-se este bem no próprio instinto natural, reafirmando nas palavras do Criador de conservar e propagar a espécie humana. Para os cristãos, é também um modo de procurar novos irmãos em Cristo e novos filhos para a igreja. Mas o bem da prole não termina na geração. Inclui também necessariamente a educação dos filhos, que é simultaneamente um direito e um dever dos pais. Portanto, quando pensamos no bem da prole, não é simplesmente no procriar, mas devemos lembrar na responsabilidade da educação, seja ela tanto civil quanto também a educação da fé que os pais têm consigo para com seus filhos. Depois nós pensamos o bem da fidelidade, que em latim nós chamamos bonum fidei. Trata-se da fidelidade mútua entre os cônjuges, que exige a unidade absoluta do casamento, insinuada já nas palavras do Criador: serão os dois uma só carne. Dentro deste bem da fidelidade é que torna sentido, ou que toma sentido, a castidade conjugal. A castidade conjugal aqui, compreendida, claro, nesta vida entregue e doada a outra pessoa. Não a castidade quando compreendemos que não exista o ato sexual, mas entendendo que este ato sexual é somente com seu esposo ou com a sua esposa. Não há a possibilidade que haja uma terceira pessoa. Por isso, quando falamos de castidade conjugal, compreendemos esta fidelidade, esta entrega total àquele ou àquela que você escolheu para toda a sua vida e não havendo lugar para uma outra pessoa. Que inclui como algo moralmente bom todas as manifestações de carinho e afeto conjugal realizadas de acordo com a natureza. Então, o ato, o carinho, esse afeto que existe entre os cônjuges, são aí realizados de acordo com a natureza. Por isso, o amor conjugal, com as suas manifestações sexuais, então não é só carícia, não é só amor externo, mas é uma entrega total, também corporal, podemos dizer assim, é também um direito e um dever que brota deste bem da fidelidade. Então, a entrega ao outro, até mesmo dentro do ato conjugal, entende-se de verdade como algo que brota deste bem da fidelidade vivido na união conjugal. Depois, nós pensamos o bem do sacramento. Em latim, nós chamamos bonum sacramenti. Esta expressão não significa, como poderia se pensar, poderia passar pela nossa cabeça, a elevação do matrimônio à dignidade de sacramento, mas a sua indissolubilidade. Por isso, o bem do sacramento é próprio de qualquer matrimônio verdadeiro e não apenas do matrimônio cristão.
Cristo afirmou esta indissolubilidade apoiando-se na ordem natural. No princípio, é verdade, porém, que o matrimônio cristão adquire uma nova firmeza. Por isso, o bem do sacramento tem um significado mais profundo quando se refere ao matrimônio cristão. O segundo esquema conceitual usado pela canonística, pelos canonistas, para a compreensão do instituto matrimonial é quando nós pensamos os fins. No seu estudo, é necessário ter presente a distinção escolástica entre o fim da obra, que é o finis operis, e o fim do agente, fini operantes. A teoria dos fins do matrimônio olhava só para o primeiro, que era o fim da obra. Quer dizer, para o fim que o matrimônio tem em si mesmo, enquanto instituição natural, independentemente daquilo que em cada caso concreto se possam propor os contraentes. Estes, ao agir, poderão identificar-se mais ou menos plenamente com o fim da obra, mas, em hipótese alguma, poderão excluí-lo positivamente, sob pena de deturpar, de querer modificar o matrimônio na sua própria natureza. Vamos lá? O Concílio Vaticano II, embora afirme na Constituição Pastoral Gaudium et Spes que o matrimônio está dotado de vários bens e fins, não desenvolve sistematicamente a teoria dos fins. Inclusive, evitou propositalmente falar de uma hierarquia entre eles. Contudo, em 10 lugares diferentes afirma a importância da procriação e em 2 deles diz explicitamente que o matrimônio, pela sua própria índole, está ordenado à prole. A encíclica Humanae Vitae, ao insistir na inseparabilidade dos 2 aspectos, generativo e unitivo, paralelos aos denominados fim primário e secundário da união conjugal, contribuiu para esclarecer o sentido das expressões legais do Código. Semelhante à posição da Gaudium et Spes da Humanae Vitae é a do Código de 1983. Não enumera explicitamente os fins, nem estabelece uma hierarquia entre eles, mas afirma claramente que o matrimônio se ordena ao bem dos cônjuges e à geração e à educação da prole. Cânon 1055, parágrafo 1º. A posição do novo Código parece, pois, ser a de afirmar a existência de um fim total do matrimônio, a constituição de uma comunhão de toda a vida. Dessa finalidade, porém, seguem-se como consequências imediatas a ajuda mútua ou complementação dos cônjuges e a geração e a educação da prole. Atente-se bem. Ambas as coisas fluem diretamente e não mediante a outra da finalidade total do matrimônio. Por isso, podem ser chamadas também de fins do mesmo. Consequentemente, nenhuma dessas 2 finalidades derivadas pode ser excluída. Não podemos excluir nenhuma delas, absoluta e positivamente, do consentimento matrimonial, sob pena de atingir necessariamente a finalidade total do matrimônio. O terceiro esquema conceitual para a compreensão do matrimônio fala da sua essência e das suas propriedades essenciais, supondo os conceitos desenvolvidos pela filosofia escolástica. Nem o Código, nem os autores que tratam explicitamente esta matéria se detêm a examinar qual seja a essência do matrimônio. Supõe aquilo que foi dito anteriormente. Por isso, podemos dizer que a essência, aquilo que constitui o matrimônio, é o contrato institucional para o matrimônio in fieri, o ato, e o vínculo que dele se deriva para o matrimônio in facto, isto é, para o Estado. Então, o ato, nós pensamos então este contrato institucional que é realizado pelas partes, e quando nós falamos do vínculo, nós estamos falando deste estado que é gerado por este ato que foi realizado pelas partes.
Por propriedades essenciais, entendem-se aqueles predicados que não constituem estritamente a essência, mas que dela dimanam naturalmente, que emanam dela naturalmente. O atual Código recolheu a teoria das propriedades essenciais do matrimônio no cânon 1056. A reprodução literal do antigo cânon 1013, parágrafo 2º do Código de 1917. Ele vai dizer o texto: as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão recebe uma firmeza especial em virtude do sacramento. Então, quando falamos de propriedades essenciais, estamos falando da unidade e da indissolubilidade. Destas palavras do Código derivam-se duas consequências. A primeira, a unidade e a indissolubilidade são propriedades essenciais de todo matrimônio, mesmo entre não batizados. O sacramento não modifica substancialmente essas propriedades, mas apenas lhes dá uma nova força. A unidade do matrimônio significa a impossibilidade de uma pessoa ficar ligada simultaneamente por dois vínculos conjugais. Por isso, a unidade opõe-se à poligamia. A unidade diz-nos que só pode haver um vínculo matrimonial. A indissolubilidade é a impossibilidade da dissolução do vínculo matrimonial, a não ser por morte de um dos cônjuges. A indissolubilidade significa, portanto, a exclusão da existência de vários vínculos conjugais sucessivos que ligam a uma mesma pessoa, a não ser no caso de morte do cônjuge precedente. A indissolubilidade opõe-se ao divórcio. Por isso que é importante que o tribunal estabeleça se aquele matrimônio é nulo ou não. Não é a pessoa que vai dizer, não é qualquer um que vai dizer, mas é a sentença de um tribunal após uma investigação que se pronuncia diante daquela realidade, daquele matrimônio que é colocado para a investigação do tribunal. A doutrina distingue entre a indissolubilidade intrínseca, que é a impossibilidade da ruptura do vínculo conjugal da parte dos cônjuges, e a extrínseca, que é a impossibilidade da ruptura da parte da autoridade pública. Então, estas duas realidades que estão ali presentes. Intrínseca, quando nós pensamos então os cônjuges, e extrínseca, quando pensamos a autoridade pública. Na odiena disciplina canônica, só são considerados como absolutamente indissolúveis, tanto intrínseca quanto extrinsecamente, os matrimônios ratificados e consumados. Se há um matrimônio ratificado, isto é, celebrado, mas não consumado, aí nós temos algo que é pedir a graça ao Santo Padre para que conceda então esta pessoa, esta graça da dissolução deste vínculo matrimonial ratificado e não consumado. Quando a gente pensa o matrimônio como sacramento, até agora a gente viu a doutrina do matrimônio em geral, independentemente do seu caráter sacramental. E o que foi dito vale, portanto, de todo o matrimônio enquanto instituição natural, sem levar em conta se os seus contraentes são ou não cristãos. Mas a doutrina católica reconhece no matrimônio entre batizados, católicos ou não, uma dimensão nova que é o seu caráter sacramental. Devemos afirmar, então, que essa dimensão é mais uma plenitude do que um elemento absolutamente novo. Então, é como se tivesse o Cristo elevado à plenitude, esta união que já havia entre homem e mulher. De fato, já desde as origens do gênero humano, o matrimônio contém em si uma virtualidade sacramental, isto é, a doação mútua e ilimitada do esposo e da esposa, é a imagem do próprio amor de Deus. Por isso, os profetas do Antigo Testamento usaram a figura do matrimônio para explicar a aliança entre Yahvé e seu povo.
No Novo Testamento, esta virtualidade alcança a sua plenitude, porque fazendo do matrimônio entre cristãos não apenas um símbolo da união entre Cristo e a Igreja, mas também um sinal sensível e eficaz da graça salvífica. Como correspondente à teologia dogmática, corresponde, na verdade, à teologia dogmática, justificar e explicar mais pormenorizadamente esta doutrina. O sacramento é sempre um ato transitório, embora tenha consequências posteriores. Por isso, quando falamos do matrimônio como sacramento, estamos nos referindo ao que denominamos matrimônio in fieri, o ato. É verdade que o estado matrimonial tem um certo caráter sacramental, enquanto representação permanente da doação incondicional de Cristo e à Igreja. Mas isso não nos autoriza a falarmos de um sacramento permanente ou continuado, como alguns autores pretenderam. Como dizíamos, a sacramentalidade não é um elemento completamente novo, acrescentado à instituição matrimonial, mas a plenitude de uma dimensão íntima. Essa plenitude ela é atingida pelo fato de os contraentes serem batizados e estarem, portanto, inseridos em Cristo. A natureza crística recebida no batismo faz com que o homem e a mulher que verdadeiramente se entregam no matrimônio realizem uma união que, sem perder a sua virtualidade natural, é também sacramento da Igreja. A doutrina e jurisprudência canônicas afirmam a inseparabilidade entre o ato jurídico natural, ou seja, o contrato, como já conversamos, e o sacramento do matrimônio. Não são duas realidades que coexistam, mas uma única realidade com dois aspectos diferentes. Então, uma única realidade com dois aspectos diferentes. O mesmo ato é simultaneamente um negócio jurídico baseado na natureza humana e um sinal sensível e eficaz da graça. Então, as duas realidades estão presentes, que é esta realidade do negócio jurídico baseado na natureza humana, mas também um sinal sensível da graça de Deus na vida dos cônjuges. Vou insistir mais uma vez. Estamos falando do matrimônio entre batizados, independentemente, portanto, da sua adscrição à Igreja Católica. Para a teologia católica, a sacramentalidade é, como dizíamos, uma consequência do caráter batismal. E como o batismo válido existe fora da Igreja Católica, o sacramento do matrimônio também pode ser administrado fora dela, sempre que a mesma Igreja não estabelecer uma cláusula irritante, então que irrite a questão da lei, como a obrigatoriedade da forma canônica para os católicos. Portanto, aí vale buscarmos cada vez mais aí esta legislação da Igreja, aquilo que a Igreja estabelece. Por isso, os casamentos entre protestantes, aí uma curiosidade, são considerados na doutrina católica como verdadeiros sacramentos, não obstante a doutrina contrária da própria teologia protestante. Então, uma curiosidade para nós aí aprofundarmos quando quisermos e conhecermos um pouco mais. A consequência do caráter sacramental do matrimônio é o poder que a Igreja reivindica sobre ele. O matrimônio dos católicos, mesmo que só uma das partes seja batizada, rege-se não só pelo direito divino, mas também pelo direito canônico, salva a competência do poder civil sobre os efeitos meramente civis desse matrimônio, conforme o cânon 1059. Como se vê do texto que eu acabei de dizer para vocês, o cânon 1059 afirma o poder da Igreja Católica sobre o matrimônio dos católicos e não só entre católicos. Daí parece derivar-se então também uma consequência clara.
A competência da igreja em matéria matrimonial não se deriva apenas da inclusão do matrimônio entre os sacramentos, pois então não seria aplicável a união entre um católico e um não batizado. Então, esse direito que a igreja tem, esta competência que a igreja tem de zelar, de cuidar, de legislar sobre este casamento, mesmo que seja somente uma parte católica. A competência vai encontrar a sua base no caráter sagrado do matrimônio. Ora, a vida de santidade dos fiéis interessa sempre à igreja, pois ela foi constituída por Cristo, mãe e mestra dos membros do povo de Deus. E é em razão da vida de relacionamento com Deus que o matrimônio de um católico, contraia com quem contrair, cai sob a competência da igreja. O sacramento, como é evidente, reforça esta competência. A consequência do caráter sacramental do matrimônio, no sentido que levamos exposto, é a doutrina sobre os seus elementos teológicos. Os ministros do sacramento, como eu já havia mencionado, são os próprios contraentes, noivo e noiva, porque a causa eficiente do matrimônio infiere é o consentimento matrimonial. E este é posto pelos nubentes, pelo noivo e pela noiva. O sacerdote vai desempenhar um papel de testemunha qualificada deste consentimento que é trocado entre as partes diante dele. Os sujeitos são também os próprios contraentes. Além de serem os ministros, eles também são os sujeitos deste sacramento, pois são eles que recebem a graça sacramental. Como é natural, para que os nubentes possam ser verdadeiros ministros e sujeitos do sacramento do matrimônio, precisam estar batizados e carecer de qualquer impedimento dirimente. A inseparabilidade, ou melhor diríamos, a identificação objetiva entre ato jurídico constitutivo naturalmente do matrimônio e o sacramento tem também como consequência a sua singularidade em relação aos outros sacramentos. Embora o ideal seja uma fé viva dos contraentes, a igreja não pode negar a celebração litúrgica, pelo menos enquanto for obrigatória a forma canônica, aos que não manifestam essa fé, pois isso equivaleria a negar o direito natural a se casar próprio da pessoa humana. Ao falar do consentimento matrimonial, só a rejeição explícita e absoluta do sacramento é que o invalidaria. Então, quando há uma rejeição explícita e absoluta deste sacramento, é que o torna inválido, justificando assim a exclusão da celebração eclesial. Para julgar acerca de uma possível variação das leis canônicas, nós temos que ter presente que, se a forma canônica não fosse obrigatória, os matrimônios entre batizados continuariam a ser verdadeiro sacramento, mesmo que na sua celebração não se utilizasse nenhum rito sagrado. Então, lembramos do direito natural que está permeado o matrimônio. A matéria, ou melhor, quase matéria e forma do sacramento do matrimônio, segundo a maior parte dos autores, são os atos externos dos contraentes que significam, respectivamente, a doação e a aceitação mútua das pessoas, não simplesmente dos corpos, em ordem à constituição de uma comunhão de toda a vida que, pela sua própria índole, se ordena ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. Devemos lembrar, lá no dia do seu matrimônio, houve aquela pergunta se estavam lá de livre e espontânea vontade, se prometiam amor e fidelidade por toda a vida, se estavam dispostos a acolher os filhos que Deus vos confiaria, educando-os na lei de Cristo e da Igreja. Também houve aquela entrega de você e ao mesmo tempo da recepção sua da outra parte. Eu, fulano, te recebo, fulana, por minha esposa, te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.
Então, essas duas partes compreendem de modo muito particular esta matéria e esta forma deste sacramento, né? Onde de verdade se externa, né, ali e se realiza esta afirmação como de verdade um desejo, uma vontade que esses contraentes trazem no seu coração e que se estabelecem como realidades que vão viver durante toda a vida e que querem viver durante toda a vida. E aí a gente tem então algumas denominações legais, podemos dizer, né? O Cânon 1061 fornece toda uma série de denominações legais relativas ao matrimônio entre batizados, imprescindíveis para a nossa compreensão da legislação canônica. Podem ser sistematizadas de acordo com o seguinte esquema, né? Quando a gente fala do matrimônio válido, ele cumpriu os requisitos legais mínimos para que seja juridicamente eficaz. Então, o matrimônio ratificado, mas não consumado, aquele em que o esposo e a esposa ainda não realizaram o ato conjugal, mediante o qual se fazem uma só carne. Matrimônio ratificado e consumado é aquele em que o esposo e a esposa já realizaram pelo menos uma vez, de modo humano, o ato conjugal. Quando a gente fala de um matrimônio inválido, é a união em que, apesar das aparências, o vínculo conjugal não existe. E deve haver, então, portanto, um ato que imite, de algum modo, a manifestação do consentimento, embora este não vai produzir os seus efeitos jurídicos em virtude de alguma circunstância que os impeça. Então, logo mais, no nosso próximo encontro, nós estaremos falando, então, dessas realidades que impedem que esse negócio jurídico se estabeleça, que produza os seus efeitos jurídicos que esperamos do sacramento do matrimônio. E o matrimônio inválido, celebrado na boa fé, pelo menos da parte de um dos nubentes, vai receber o nome, no direito canônico, de matrimônio putativo. Pensa-se que é válido, por isso a gente fala de putativo, termo não muito bonito, mas é o termo utilizado pela Igreja. Nós pensamos então neste sacramento, se pensa que é válido, mas na realidade não é, enquanto os dois cônjuges presumidos não forem conscientes da nulidade. Então, por isso, a existência do tribunal eclesiástico para ajudar aí a tomada de consciência da nulidade daquele sacramento do matrimônio. De acordo com a declaração da Comissão Pontifícia de Intérpretes, de 26 de janeiro de 1949, só podem ser qualificados de putativos os matrimônios inválidos celebrados em face da Igreja, quer dizer, na forma legítima prescrita em cada caso. A união formalizada apenas pela cerimônia civil não é nunca um matrimônio putativo. E vou terminando esse nosso segundo encontro aqui. Espero que este segundo encontro também tenha ajudado nesta compreensão desta profundidade que nós temos dentro do sacramento do matrimônio. No nosso próximo encontro, estaremos trabalhando sobre as causas de nulidade matrimonial. O que causa uma nulidade matrimonial? O que dá nulidade a um sacramento? Aguardo você no próximo encontro. Espero poder ter lhe ajudado nesta compreensão, neste aprofundamento do que a Igreja acredita e professa sobre o sacramento do matrimônio. Um abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.